Boa noite pessoal. Como vocês estão? Tudo certo? Aqui fixei o comentário. Hoje vamos conversar novamente com o professor Placimário e, de modo especial, vamos comentar mais especificamente do livro O Senhor, do Romano Guardini. Vamos adentrar aqui em algumas passagens. O professor Placimário vai comentar conosco, vai explicar alguns temas daqui, contar algumas características da obra. Vai nos dar dicas também sobre como aproveitar bem a leitura desse grande livro. A conexão tá boa? Dá para me ouvir bem? Me ver bem? Se puderem comentar. Boa noite, boa noite. O Placimário já entrou. Maravilha, Fernandes, muito obrigado, viu? Aniston também. Olá, boa noite. Boa noite, professor, como vai? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Por aqui tudo ótimo. E você? Ótimo. Aqui também, tudo bem, graças a Deus. Mais uma Coisa boa. sexta-feira aí, aqui conosco, Que sexta-feira à alegria, noite. que alegria. Para mim é uma alegria. Muito, muito Maravilha. bom, muito bom. O pessoal aqui dando um retorno de que a conexão está boa. Ótimo, isso é Ah, que importante. bom, Importante. que bom, que bom. Que bom que a conexão está boa, isso é bom. Muito bom. Ao longo aí da semana a gente foi recebendo o feedback de várias pessoas que já foram recebendo o livro, que compraram Ah, e aí aí como é que tá? pré-venda. Porque quando chega o livro, né, e a pessoa pode folhear, pode. Cleniston Lima, muito obrigado pelas boas-vindas, o rapaz está dando boas-vindas. Uma boa noite a todos que estão chegando aí para participar de mais uma live nossa, né, sobre Guardini e o livro O Senhor. Mas você estava Uhum. falando, Luan, que então os primeiros leitores estão recebendo aí Sim, sim. o pessoal que comprou da pré-venda, né? Uhum. Principalmente aqueles mais próximos aqui da Certo. região de São Paulo ou aqueles que Uhum, moram em cidades, né, já estão recebendo já. uhum. E já começaram a tirar fotos, postar no Insta, marcar a Ah, gente. legal, legal. E principalmente num primeiro momento, grandes elogios à qualidade visual da obra, que de Sim, fato, sim, principalmente essa capa aqui está sim. belíssima. É o primeiro impacto, né, que a gente tem assim, logo quando recebe, foi também na semana passada foi o que aconteceu comigo, na hora que eu recebi o livro, e isso já depois eu já castiguei o meu muito, né? Então já dei uma mais lendo, abrindo ele, assim, eu sou eu desde sei lá de criança, adolescente eu vivo com livros, gosto de livros e a gente que gosta de Uhum. livros, se tem uma coisa que logo casa os nossos olhos, a nossa vista na leitura com o livro, é a diagramação, né? A qualidade que dá de conforto na leitura, o tipo de fonte, o espaçamento, as margens, né? Sim. Quem trabalha com editoração e paginação sabe muito bem disso, e é muito agradável de se ler, muito agradável de se ler. Uhum. Né? E é Até muito para importante, fazer né? trabalho assim como só para dar um exemplo, assim, vamos ver um capítulo que eu castiguei aqui, na época da live também, assim, Uhum. Fazer mas um dá conteúdo. para grifar, para escrever nele, né? Assim, ele tem espaço, ou seja, tudo isso ajuda, né? Um livro se prestar a vários usos, né? Que forem necessários. Sim, Então, muito sim. bom, muito bom. Eu ia, Outra coisa, eu ia fazer uma. você grifa o livro, ele não vaza, a página não vaza, o marcador de Pô, página, claro. né? Qualidade Então, da folha, né? Da gramatura da é folha. na gramatura, exatamente. Eu ia fazer uma pergunta polêmica para o senhor, mas o senhor, mostrando o livro, já respondeu, porque há uma divisão, há uma polarização entre aqueles que escrevem no livro e não escrevem no livro, Sim, né? sim, Mas o sim, sim. senhor então é do time daquele que escreve no livro. Escrevo, não escrevo porque, assim,
quem não escreve em livro, em geral, é uma atitude pessoal, mas é porque também não trabalha muito com os livros. Porque quando você trabalha muito com os livros, é quase inevitável, Uhum. se você está lendo 10, 15 livros ao mesmo tempo, fazendo anotações e tal. Claro que eu não anoto tudo, eu marco, né? Eu uso post-it, lógico. Não gosto Sim, disso. sim, Eu não gosto de maltratar o livro. Tem gente que maltrata os livros. claro. Tem o Claro, o livro também é um extremo. instrumento. Eu gosto de cuidar bem dos meus livros e tal, guardo eles bem. Não gosto de ficar dobrando páginas sem necessidade. Porque aí tem um pessoal mesmo Sim. que é mais selvagem com livros. Eu não, mas gosto de usá-lo bem, de anotar. O que me faz fazer assim é que eu quero, quando eu volto a abrir o livro, eu não quero ter que fazer tudo de novo. Então eu quero fazer ou uma nova leitura, ou uma nova pesquisa, mas aquilo que eu já tirei, que eu achei importante, que eu captei, já está lá anotado, já está lá pronto para eu prosseguir, né? Prosseguir. Mesmo Uhum. livros já lidos, já, né? E tem uma coisa bem interessante, aqui não tem como mostrar se fosse presencial, só uma esse é o assunto de quem gosta de livro, né? Você tocou aí. Uhum. Então, tem uma foto do Papa Bento XVI, ele ainda enquanto Papa, né? Está rezando numa capela, ao lado está o seu irmão, né? Uhum. Que faleceu no ano passado, Monsenhor Georg, e ele está com o livro da Liturgia das Horas, né? Se a gente, a foto de boa qualidade, assim, dá um zoom. Uhum. Então, o livro de orações de liturgia das horas, principalmente está no momento onde tem a leitura dos padres da igreja, ali no ofício de leituras, que se chama, está cheio de Uhum. anotações de lápis. Olha Cheio de só. anotações. O próprio livro de oração do Papa Bento XVI. E quem conhece o Papa Bento XVI, seus escritos, sua reflexão, sabe Uhum. o quanto ele cita as leituras dos padres da igreja, os textos dos padres da Uhum. igreja, a importância da vida dos santos. Então você vê que é fruto também de um trabalho pessoal e que vai o lapisinho ali no livro até de oração, né? Até de oração. Olha só, é muito comum em livro em que você estuda, né? Você quer Aham, adquirir o conhecimento a partir dali. Mas em livro de oração é interessante, provavelmente pois é. meditações pessoais dele, né? Exatamente. Fantástico. Fantástico. Exatamente. Simário, antes da gente entrar no tema propriamente da live, eu só Sim, vou responder pois não. duas perguntas aqui, só para que a À gente vontade, Luan. não se perca depois. Eu só não Sim, tenho o nome aqui, mas alguém perguntou a diferença da editora Agir, de uma edição de 64. Então, a editora Agir, se eu não me engano, é um português de Portugal, a edição deles, e a nossa foi feita uma tradução nova. é uma Então, a nova gente... tradução, é um outro livro. Se a gente Exato, leu, eu conheço da editora G, é uma outra tradução, outra obra. Né? exato. Cada tradução é uma obra. É uma obra. Uhum, Então, né? exato. E as pessoas que traduziram, assim, não é porque eu trabalho aqui, mas são pessoas excepcionais, né? O próprio Placimário também já Olha, traduziu uma obra de texto, eu não as então... conheço, mas eu fiz essa semana formalmente um elogio por meio do Luiz Eduardo, Uhum, a- do que eu li, né? Eu não li ele todo em português, essa edição, já tinha lido em outras línguas, uhum. mas perfeito, perfeito. Ou seja, muito além do que eu esperava, já como sendo bom. Muito Olha boa só. tradução, muito boa tradução. Né? Maravilha, E maravilha. alguns momentos eu tive até a ousadia, porque tinha um texto aqui que a gente vai tratar hoje, aí comparei com uma e outra versão, dei uma olhada. Eu não sei alemão, mas a gente, quando quer consultar uma palavra, uma frase, dá para você conjugar alguns textos e ver a tradução. É Uhum. excelente essa tradução da Cultura de Livro. Realmente é. Eu não tenho outra. Não é porque para vocês, isso eu falo, estou aqui porque não vou falar aqui, mas falaria em qualquer outro ambiente. É, Uhum. vamos dizer assim, se o livro O Senhor é a obra-prima do Guardini, certo? Essa Uhum. edição da Cultura de Livros é uma obra de arte. É uma obra Olha de arte. só, Pode, uma que obra de arte. maravilha, Muito bom maravilha. mesmo, mesmo, mesmo.
Olha, e é uma pessoa, o senhor, né, um Uhum. tradutor também, né? Então é um Sim, tradutor sim, elogiando uma tradução de um outro profissional, né? sim, Então acho sim. que já responde a pergunta do diácono. Agora eu não vi o nome dele aqui. E só Uhum. uma última pergunta também, acho que é o padre Jefferson, ou algum sacerdote perguntou se temos desconto para padres. Sim, padre, nós temos. A gente oferece 30% de desconto para qualquer sacerdote ou paróquia. É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou por e-mail que a gente dá procedimento, tá bom? Agora, sem mais delongas, Placimário, vamos entrar nessa obra, né? Vamos adentrar no conteúdo dessa grande obra. O senhor pode falar um pouquinho para nós, então, professor, as características dessa obra, como que ela é, o porquê do título, as partes, como que ela é composta, enfim. Não, com certeza. Então, Luan, na sexta-feira passada, a gente se concentrou um pouco mais na figura do autor, né, o Romano Guardini, porque não tem como falar de um livro tão importante, de um escritor tão célebre, sem falar, então, do autor. Então, a gente viu um pouco a vida do Guardini, a grandeza e a influência do Romano Guardini, e sobre o livro, falamos um pouco da história da elaboração, como surgiu esse livro, das pregações dominicais, da elaboração a partir de ditados e reelaboração dos textos, que pouco a pouco foram sendo divulgados, as pessoas que participavam dessas missas posteriormente queriam esses textos e mensalmente iam fazendo cadernos, publicando, até depois juntar, em 1937, num só volume, essa obra que nós temos hoje traduzida em português, com o título O Senhor. A primeira coisa, eu queria explicar o título, porque não é óbvio, né? Não é óbvio. Ah, não, porque é um livro sobre Jesus e tal. O meu objetivo nessa noite aqui é simplesmente surpreender. Eu queria que as pessoas entendessem que nós não estamos assim, tipo assim. Claro que há excelentes obras sobre Jesus, sobre Sim. Jesus. Não, aqui não estamos a questionar. Uhum. Existem níveis de excelência, de abordagem, mas essa obra do Guardini, ela é única em vários sentidos. Vamos começar pelo título. Não é o título A Vida de Jesus Cristo. Não é Sim. sequer Jesus Cristo. Não. O título da obra é um artigo e um substantivo. O Senhor. Der Herr, em alemão. O Senhor. Aqui, esse título foi dado por três motivos. E quem ler o livro inteiro vai entender o que eu estou falando. Né? Quem sabe daqui a alguns meses, para algumas pessoas daqui a um ano, quando tiverem talvez lido o livro inteiro, e tu diz, ah, o professor Plasmário falou naquele dia lá, agora eu estou entendendo. O Senhor, em primeiro lugar, é um sentido bíblico. O título Senhor, né, é o próprio nome de Deus no Antigo Testamento. Né? É o nome que não se pronuncia, né, que os judeus usam com aquelas Tetragrama. quatro consoantes, o tetragrama, exatamente, o tetragrama, né? O Iavé. E depois na pronúncia, por causa das vogais, se pronuncia Adonai, que depois em grego se torna um título cristológico no Novo Testamento. Quando se alguém chama Jesus de Senhor, está reconhecendo que esse homem, Jesus, é Deus. Né? Então, quando fala que Jesus Cristo é o Senhor, Kyrios, em grego, Kyrios, a gente reza na missa o Kyrie eleison, Kyrie, ó Senhor, o vocativo, Kyrie eleison. Então, aqui em primeiro lugar é um título bíblico, importantíssimo, central. Basta ler com cuidado o Novo Testamento, as cartas de São Paulo, de modo especial, para ver o peso que tem a afirmação de Cristo Senhor. A humanidade de Cristo feita
na sua ressurreição e ascensão, entra no seu senhorio pleno da criação, Senhor do céu e da terra. Então, primeiro, uma dimensão bíblica. Depois, esse título tem uma dimensão teológica. Como essa afirmação bíblica, o que ela significa na vida de Jesus, na vida pessoal de Jesus. Desde o momento em que se encarna no seio da Virgem Maria, de onde me vem, diz Isabel, que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Né? Do meu Senhor, do meu Deus. O senhorio de Cristo já é reconhecido quando está no seio de sua mãe. Mãe do meu Senhor. Mãe do Senhor. Até a morte na cruz, o senhorio de Cristo no trono da cruz, e a ressurreição e a ascensão ao céu. E o impacto que tem de Cristo na vida da igreja e na vida do mundo. Porque a igreja não é um quintal do mundo. Jesus Cristo não está no meio de vários fundadores de religião da história da humanidade. Não é assim. Então, o impacto teológico, litúrgico, né? Todas as celebrações que nós temos acerca dos mistérios de Cristo são festas do Senhor, né? Ressurreição do Senhor, Natal do Senhor, né? Nativitate Domini, Natal do Senhor, né? In Resurrectione Domini, na ressurreição do Senhor, a transfiguração do Senhor. Veja o impacto. E, para quem não conhece muito Guardini, a surpresa do terceiro aspecto, um aspecto político. Saudavelmente político. Guardini, na sua vida sacerdotal, primeiro na sua primeira fase, quando ele está em Berlim, quando saem também essas pregações, como explicamos na live passada, quem não assistiu pode assistir depois, que o Luan deixou gravado aí no perfil da Cultura de Livros. Enquanto Guardini está fazendo essas pregações, quando esse livro é publicado em 1937, na cidade onde Guardini vive, tem alguém que acha que é o Senhor. Está surgindo na Alemanha alguém que não só se acha o Senhor do mundo, mas quer ser o condutor, o guia do mundo, der Führer, o Führer, Hitler. Então, em várias passagens, de modo discreto, Guardini quer mostrar quem é o verdadeiro Senhor da humanidade e da história. É aquele que traz a paz e não a guerra. É aquele que ama todos os seres humanos. Não é aquele que destrói quem não é perfeito. É aquele que é humilde e não é arrogante. É aquele que vence o pecado, o mal e a morte, não se tornando assassino, não fazendo carnificina, mas ele mesmo morrendo para dar a vida, sem tirar a vida. Esse é o Senhor. Olha só. Olha E só. tem estudos muito detalhados sobre isso. Quem sou eu para apresentar isso aqui? Principalmente, como eu já citei na vez passada, a grande biógrafa, a professora Hanna-Barbera. E ela tem um artigo muito interessante sobre o aspecto político e histórico do texto do livro O Senhor, onde ela desenvolve como isso
é importante no pensamento de Guardini e há, de fato, uma... Não só, claro que isso pode se aplicar a qualquer sistema totalitário, desumano, contra a liberdade humana, contra a liberdade religiosa, contra a dignidade do próprio ser humano, com certeza. Mas a gente conhecendo o que aconteceu naqueles anos na Alemanha, conhecendo Guardini, alguém que também foi perseguido pelo nazismo, né? Que o seu trabalho com a juventude, as suas aulas foram também proibidas e as turmas e a própria cátedra dissolvida, pode entender isso. Então, o nome do livro, né, resumindo aqui, O Senhor, e tem um subtítulo, Reflexões. Aqui eu acho que as tradutoras tiveram muita dificuldade, porque é um termo alemão que pode significar reflexão, meditação, contemplação, né? Mas a forma de... São modos de parar para refletir, para fazer considerações, para meditar, né? Então, reflexões sobre dois aspectos de Jesus. Sobre a pessoa e a vida. Ah, não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, não. Existe um conceito que nós não temos como aprofundar aqui, que é o da chamada psicologia teológica de Guardini. Ou seja, Guardini desenvolve uma psicologia teológica de Jesus Cristo. Ele faz uma análise, não a partir de psicanálise, mas a partir da teologia da dimensão psicológica da humanidade de Cristo. Fantástico. Quem é Cristo? Como ele reage, como ele fala, como ele argumenta, como ele digere, como ele planeja, como ele vê, a partir dos dados da fé, com certeza. Então, reflexões sobre a pessoa de Cristo. Nós vamos ver muito isso. Jesus que fica sozinho, que se sente solitário, que é abandonado, que se toca pela alegria, que se comove diante do sofrimento. Então, reflexões sobre a pessoa de Cristo e sobre a vida de Cristo. Então, todas as dimensões da vida de Cristo. E vamos ver como isso é organizado no livro. Então, isso para falar um pouquinho sobre o título. Então, o título do livro é O Senhor, reflexões sobre a pessoa e a vida de Jesus Cristo. Então... Fantástico. Nossa, que é interessantíssimo, né? Porque um título com um artigo e um substantivo tem tanto significado por trás, né? Denso. Trazendo Então, aí, o senhor comentou pra exatamente. gente, Então, tem você uma imagina o que está expertise. dentro, né? Pois é, exatamente. Aproveitando então, professor, você pode falar um pouquinho para nós como que é dentro do livro, como que está dividido, e aí talvez até Ótimo. trazer alguns trechinhos também? Ótimo. Então, primeiro vamos ter uma panorâmica, que eu acho que sempre ajuda qualquer livro que nós vamos ler, ter uma Aham, panorâmica prévia, né? Para a sim. gente ter uma visão de conjunto, né? Então, Uhum. depois de um prólogo escrito pelo próprio autor, é um prólogo, claro que é importantíssimo ler, né? Onde ele mostra um pouco as motivações dele em escolher esse texto, em escrever esse texto. O livro, ele é organizado, ele é dividido em 7 partes. 7 partes, né? Então, a primeira parte se chama As Origens, né? As Origens, a primeira parte. Então, pega das origens de Cristo, mais ou menos ali da genealogia de Cristo, trata um pouco da origem, e não só da origem humana, mas da origem divina, né? Romano Guardini dá uma importância central nesse livro ao Evangelho de São João. Então, ele começa citando o prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aí está a verdadeira origem de Cristo. Não que ele tenha nascido em Belém. A verdadeira origem de Cristo está na, na, na segunda pessoa, né, da Trindade, Deus Filho. Então, essa primeira parte vai das origens de Cristo até as bem-aventuranças.
mais ou menos, é isso, a primeira parte, que é um pouco o início, né? O início da vida de Jesus, a infância, tem um capítulo belíssimo, que é o segundo dedicado à Virgem Maria, à mãe, né? Então, é essa a primeira. A segunda parte, ela é totalmente dedicada ao Sermão da Montanha. Para quem não sabe o que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha são 3 capítulos, né, 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, em que São Mateus sintetiza o conteúdo da pregação central de Cristo, da doutrina de Cristo, do ensinamento de Cristo, em 3 capítulos. O Sermão da Montanha. Exatamente. O capítulo 5º, o 6º e o 7º. São esse conjunto de 3 capítulos no Evangelho de São Mateus que a gente chama de Sermão da Montanha. Um texto fundamental para se entender o que é ser cristão, o que é seguir a Cristo, né? Então, o Sermão da Montanha, essa segunda parte que é intitulada Mensagem e Promessa. Mensagem e Promessa. Uhum. A terceira parte tem um título seco, né? Mas é tão seco quanto direto e profundo. Chama-se Decisão. Porque Guardini, também pela sua experiência pessoal, ele enxerga acreditar em Cristo, ter fé, seguir a Cristo, não é, em primeiro lugar, uma tradição aqui com T minúsculo, né? Uma tradição familiar, uma tradição local, uma tradição cultural. É Uhum. uma decisão pessoal. Olha só. Então, nessa terceira parte, nós vamos ter vários elementos do que é, de fato, acreditar em Cristo. Tudo a partir dos textos do Evangelho. A quarta parte, nós temos o título A Caminho de Jerusalém. Então, aqui já é uma preparação. A Caminho de Jerusalém é um título baseado no Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas, ele começa a preparar a paixão de Cristo, né? Os últimos momentos da vida de Cristo, com essa expressão, e Jesus então decidiu subir a Jerusalém, né? Então, essa quarta parte. Eu não vou aqui comentando cada parte, porque senão seria longo e talvez enfadonho, né? Dá para fazer uma live de cada parte Não, tranquilamente. tranquilamente. E sem muito esforço, porque o material é muito rico, né? Muito rico. Depois, nós temos também, na quinta parte, aí sim, é dedicado à paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se chama Os Últimos Dias. Os Últimos Dias. Uhum. Então, tem toda uma análise, cada parte, cada... né? O Guardini, ele é muito, muito, muito sincero também. No prólogo, ele diz que não é o objetivo do livro dele comentar todos os textos bíblicos, Sim. quem é ele para fazer, mas ele destaca o que para ele é central e importante. Isso que para nós é interessante mesmo. Uhum. A sexta parte chama-se Ressurreição e Transfiguração, ou seja, são os eventos pós-pascais, que acontece ali após a Páscoa. A ressurreição como o fato central da fé, né? E aprender também a ver diferente. A fé não é uma coisa que não é, como eu poderia dizer, a fé para Guardini não é um acessório. Ter fé ou não ter fé, nós vamos levando a vida, é porque eu vou na missa de domingo, é porque eu tenho umas norminhas Um morais na momento minha eu posso cabeça, ter, porque outro eu momento eu tenho posso não só ter. uns atos piedosos que me diferenciam, eu sou mais parecido com minha avó, com meu avô, mas sou diferente do meu vizinho. Não. E isso está ligado ao título do livro, as reflexões, porque aqui se usa um verbo que está ligado a ver, enxergar em alemão. A reflexão, meditação, contemplação são
palavras que se voltam ao conceito de ver, né? Para Guardini, a fé é ver diferente. Ver diferente. Enxergar três coisas diferentes. Nós vamos até ver um exemplo disso, eu vou fornecer mais à frente. Ver o mundo de modo diferente. E preparem-se para se assustar, para se surpreender, porque é ver de modo diferente. Depois, ver a si mesmo de modo diferente. Uma pessoa que tem fé, que acredita em Deus, ela se vê nas suas qualidades e nos seus defeitos de modo diferente de quem não tem fé. E, por fim, muda a forma de ver a Deus. Deus é muito diferente do que nós imaginamos. Às vezes não se acredita, às vezes a gente não se entrega a Deus porque o Deus da nossa imaginação está um pouco diferente do Deus da Bíblia. Então isso é muito importante nesse capítulo, né? A ressurreição é o fato central da fé, né? Quando a gente dá palestra sobre Bíblia e tudo, as pessoas... Mas por que... E ele trata desse assunto. Mas por que os discípulos de Emaús, por que Madalena não reconhece logo que é Jesus? Né? Porque a ressurreição exige uma fé que consiga ver diferente. Quem vê do mesmo jeito não enxerga. Então, ser discípulo para Guardini, ser discípulo de Cristo, é aprender de Cristo, desaprender para aprender novamente. Então, a gente poderia dizer que o livro poderia terminar aqui. Jesus ressuscitou, apareceu aos apóstolos, salvou a humanidade, fundou a igreja, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo. Bom trabalho, garotos. Vamos lá. Tchau. Conclusão. Vamos viver a nossa fé. Não. Seria bom se fosse assim, mas não seria Guardini. Porque Guardini sabe que a vida de Cristo não termina com a sua ressurreição. Em certo sentido, começa. E esse Jesus Cristo, volto a dizer, não é um grande personagem da história somente. E Guardini gosta de comparar e fazer confrontações entre ele, Buda e Sócrates, por exemplo. Não. Não é um fundador simplesmente de uma grande religião. Não é um grande general ou militar como aquele da Alemanha nazista. Também não. Não confundamos, Jesus é verdadeiro Deus. É o Senhor. E o Senhor, porque é o Deus eterno que se fez homem, poderíamos usar uma linguagem popular para traduzir um dogma inefável, que é o dogma da encarnação do Verbo. Jesus Cristo tem um pé no tempo e outro na eternidade. Por isso que é a última parte. O tempo e a eternidade. Verdade. Sétima parte do livro. A sétima parte e última parte do livro, que é um espetáculo. E como é que Guardini... mas que fonte é essa que Guardini vai falar de Jesus no céu? Vai falar a partir da ascensão? E que fonte de informação ele tem sobre o que vai ser a história da igreja, como Cristo vence ou não vence, qual vai ser os combates do mal, os inimigos da igreja, a dificuldade de ser cristão, o poder de Deus. Meus caros, bem-vindos sobre as reflexões mais belas que foram feitas já na igreja sobre o livro do Apocalipse. Então ele nos brinda com a última parte do livro sobre uma reflexão longa sobre o livro do Apocalipse, focado, concentrado no
protagonista do livro do Apocalipse? O Senhor. A testemunha viva e fiel. O Cordeiro imolado. A palavra. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Assim fecha o livro. Começou com as origens, terminou sem terminar. Começou nas origens, mostrando alguém que não tem origem, porque não tem início e também não tem fim. Só quem não tem início e que não tem fim é eterno. Fantástico. Propriamente, quando a gente estuda a filosofia cristã, a teologia cristã, católica, nós não acreditamos em eternidade. Não existe eternidade. A gente poderia falar de eternidade meramente como uma propriedade de análise teológica em relação a Deus. Nós acreditamos em alguém que é eterno. Deus, eterno. Deus não é bom só. Deus é a bondade. Nós podemos ser bons pela graça daquele que é a bondade. Sim. Então, nós temos, então, na sétima parte, essa reflexão maravilhosa, e nós estamos numa época, né, em que toda a época de sofrimentos, de incertezas, de calamidade, aparecem os profetas da desgraça, mesmo dentro de ambientes religiosos, cristãos e até mesmo católicos, imagine, né, com pouca doutrina, com pouco conhecimento bíblico, anunciando o fim do mundo. Eu acho tão Sim. interessante as pessoas dizendo que o fim do mundo está para chegar. É estranho, porque o próprio Jesus diz, nem o filho sabe. Nem o filho sabe. Ou seja, nem Jesus Cristo, enquanto homem, sabe. Só Deus sabe. Só o Pai sabe. E as pessoas se arvoram de modo soberbo e tolo, né? E se apoiando no livro do Apocalipse. Uma leitura infantil, Uma má desonesta, interpretação. desonesta e perigosa, porque lançando no coração das pessoas medo, terror, Insegurança. insegurança, e estão ajudando quem? Estão ajudando quem? Então, nessa parte é interessante que o Guardini coloca logo o Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de consolação. Né? Então, essa é a visão panorâmica das 7 partes do livro O Senhor. Né? É isso aí. São as 7 partes. Fantástico. Nossa, excelente. Acho que, até pensando agora de uma forma mais interna, Placimário, Uhum. só esse conteúdo que o senhor passou para nós agora, dando um panorama geral sobre cada uma das partes, nossa, teria sido assim fantástico, fantástico aqui para nós, internamente, né, para conhecermos mais Sim, o livro, para sim, poder falarmos do livro, porque olha, sim. foi uma visão assim de um todo que nós jamais teríamos tido, viu? Se o senhor não Uhum. tivesse falado agora para nós. É. Fantástico. Não, E e é importante, todo livro é assim, né? Desde um livro pequeno, vamos continuar no Guardini. Vocês publicaram já 2 livros, são pequenos. Tem uma uhum, Introdução à Liturgia, que é espetacular, muito importante no pensamento Guardini, mas é um livro, você pega o índice, você vê que ele é simples, além de ser pequeno, ele é simples na aplicação. uhum, Mas é importante você entender que o próprio índice dele, os títulos dos capítulos, já dão as chaves, né? Tá? E depois a introdução à arte da oração, não sei como é que ficou a tradução de vocês, mas introdução à vida de oração, eu acho. tá, Então introdução. também, né, que ele vai dando os tópicos, e ali você, no índice, no âmbito geral, você tem ideia um pouco do corpo do livro, né? Isso é muito Sim. importante. Isso é muito importante. Então, uma das primeiras leituras do livro, né? Em enxergar Uhum. o livro como um todo, suas Como um todo. partes. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Plasmário, depois de dar esse panorama geral da obra,
topa falar para nós alguns trechinhos, trazer algumas reflexões? Claro, eu queria fazer agora uma sessão de degustação, né? Ah, Quem ótimo, estiver ótimo. nos acompanhando aí, tiver o livro, eu posso até ir citando as páginas, a gente vai. Eu escolhi só quatro textos. Quatro textos, então, aqui nós temos um queijo e vinhos raros. Aqui vamos, então, fazer uma demonstração do Maravilha. poder do livro, né? Do poder do livro. Então, Estou com posso o ir, meu aqui Luan? também, eu vou Ótimo, ótimo. acompanhando. Vamos lá, então. Tá, primeiro que eu quero fazer, ele está na terceira parte, esse texto. O Guardini vai fazer uma reflexão sobre o capítulo 9 de São João, o clássico texto, bem conhecido, da cura do cego de nascença, né? João capítulo 9. Esse Uhum, capítulo se chama, então, Os Cegos e os que Veem, né? Cegos e os que Veem. É um uhum. capítulo espetacular, né? Mas o que eu quero salientar aqui é que ele faz uma reflexão sobre o que é ver. O que significa ver? Hum? Interessante. Que é um tema, acho que todos sabem, que é central no Evangelho de São João. Então, São João tem um trabalho muito importante sobre o verbo ver, né? Do primeiro capítulo ao último capítulo, ver. Ver para crer. Viu, acreditou, não viu, não acreditou. Vê, não consegue ver. Vê e não acredita. Acredita e não vê. O cego agora vê. E os que veem, não veem. O cego passou a ver. E os que enxergam não conseguem ver que o cego vê e nem que Jesus curou aquele que agora vê. Então, é uma dialética do ver. Olha só. E é interessante porque o Guardini, de um modo muito direto, ele se pergunta, mas como? O que é que fazia os fariseus não enxergarem ver Cristo curar um cego de nascença? Como é que... O que causa essa obtusidade, né? O que obnubila a visão desses homens? E aí ele vai fazer uma reflexão sobre o ver. Aqui nós vamos ver só um parágrafo. Então, na página 220, Uhum. o segundo parágrafo, eu vou ler aqui e deixar Certo. que o próprio Guardini explique. Ver não é apenas refletir de modo indiferente, como um espelho, aquilo que se apresenta aos nossos olhos, né? A gente acha que ver é uma coisa assim automática. Está diante dos nossos olhos, a gente vê. E ele vai dizer, não é bem assim. Ver não é apenas refletir de modo indiferente, como um espelho, aquilo que se apresenta aos nossos olhos. A visão procede da vida e influi na vida. Ver significa assimilar as coisas, ser influenciado por elas e captado por elas. Por isso, o instinto de conservação vigia o olhar. Uma arma contra o perigo é ser capaz de ver com clareza as ameaças, para poder combatê-las. Basta ver um soldado em guerra. Outra é não olhar para elas, para não ser por elas atingido. No olhar, age a escolha daquilo que queremos ver. Para mim, aqui é a frase central. No olhar, age a escolha daquilo que queremos ver. Traduzido em outras palavras, é como se o nosso coração, pelo que nós amamos ou não amamos, pelo que nós queremos ou não queremos, já decidimos o que vamos enxergar. E por esse meio, a vida se protege a si mesma. Isso ocorre com a visão corporal, mas mais ainda com a visão espiritual. No conhecimento do próximo, na tomada de posição em relação a verdades e exigências. Conhecer uma pessoa significa aceitar a sua influência. Por isso, quando decido manter uma pessoa afastada de mim por medo ou por antipatia, meu olhar passa a vê-la de outra maneira. Quem é que já não passou por isso, hein? Ou o inverso.
quando a gente passa a querer bem a uma pessoa, começa a conhecer bem um vizinho que a gente só via no elevador, e agora a gente conhece de onde ele vem, o que ele passa, suas dificuldades e conquistas, e que ele se interessou também pela nossa vida, que se tornou amigo, a gente olha diferente. Continua o Guardini, deixa na sombra o bem que anela, quando a gente está movido por antipatia, sublinha os seus defeitos, acentua certas coincidências, distingue certas intenções, etc. Isso acontece sem nenhum esforço especial, de modo completamente instintivo e talvez mesmo inconsciente. E isso intensifica o poder desse processo, porque o subtrai a toda a crítica. Então, aqui um parágrafo, um exemplo de alguém que pega um texto bíblico, tenta descobrir onde está a raiz e identifica isso com qualquer ser humano, que nós também passamos por isso. Essa é a profundidade também psicológica do livro, né? Psicológica desse livro. Então, esse seria o primeiro texto, tá? Então, na página 220. Agora, o segundo texto é artilharia pesada. Preparem-se. Aí é voo de águia, aí é top de linha, certo? Aí é internet de fibra ótica, certo? É um dos capítulos mais belos do livro, mais profundos, mais tocantes. Vou só dizer para vocês, quando eu reli agora aqui nessa tradução, eu vou mostrar para vocês o estado que ficou o capítulo. Ele é assim. Ele tá assim, né? Assim, riscado e acotado. Porque o título já impacta, assusta. Chama-se A Humildade de Deus. Não a humildade de Cristo, a humildade de Deus. Esse é o título. Está na quinta parte, na página 461, que nós vamos tratar. Ele começa no 461. Eu vou tratar só uma parte, porque é um capítulo longo. Mas, no fundo, ele vai nos mostrar, ele está ali no início, né? É a segunda reflexão da quinta parte, dos últimos dias, ali que vai começar a paixão e morte de Cristo. Então, ele vai fazer uma análise dessa humildade de Cristo. Porque Cristo transforma em nós, na humanidade, a nossa concepção, a concepção que temos do próprio ser humano e a concepção que nós temos de Deus. De Deus. Então eu queria ler dois trechos desse capítulo, já que é um capitão central. Então eu vou... primeiro, ele vai fazer como definir o que é humildade, né? Na página 467. Quem quiser seguir da nossa edição, 467. Nós estamos aí no segundo parágrafo. Eu vou ler aqui o capítulo. Quer ler, Luan? Pode ler, professor. Pode ler. Tá. Fica à vontade. Por gentileza. Tá ótimo. Mas comecemos por definir claramente essa palavra, humildade. Né? Costuma-se dizer que uma pessoa é humilde quando sabe inclinar-se perante a superioridade de outra, seja por reconhecer nela qualidades superiores às próprias, seja por sua capacidade de valorizar desinteressadamente os méritos alheios. Mas isso é lealdade, não humildade. Por mais difícil que seja, às vezes, reconhecer em outra pessoa uma grandeza que eclipsa as nossas qualidades pessoais, essa postura não é senão uma questão de honestidade e dignidade. A verdadeira humildade não vai de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Isto é, não consiste em que um inferior reconheça a supremacia do superior, mas em que este, superior, saiba inclinar-se com respeito diante da inferioridade do outro. Essa realidade tão misteriosa explica muito bem porque é impossível tentar explicar o espírito cristão
a partir das realidades terrenas. Compreende-se facilmente que um superior se incline com bondade para o inferior e reconheça o seu valor, e seja tocado pela fraqueza e se ponha ao lado do fraco para protegê-lo. Mas só há verdadeira humildade quando o grande se curva respeitosamente perante o pequeno, quando desce ao nível do mais fraco. É assim o livro, né? Certo? E bem assertivo, né? Bem claro. Uhum. E de uma leitura, o conteúdo é profundo, mas a linguagem é direta, né? Ela é bem Sim, direta, né? Bem da, clara. da famosa tela azul. Pois é verdade. E eu queria, dentro desse capítulo ainda, o último parágrafo do capítulo que está na página 470, né? Sim. 470, lá no finalzinho, como ele encerra, isso é importante para ter uma ideia também da conclusão, né? Naturalmente, não se deve confundir essa atitude humilde, né, a verdadeira humildade, com a fraqueza de quem desiste, ou com a astúcia de quem, por interesse, se rebaixa a si mesmo mais do que é devido, e muito menos com um complexo de inferioridade de origem duvidosa. É interessante que ele apresenta aqui três formas de falsas humildades. A primeira, a fraqueza de quem desiste, né, o pusilânime. A astúcia de quem por interesse rebaixa a si mesmo mais do que é devido, aqui é uma forma de soberba, né? E o complexo de inferioridade de origem duvidosa, que há outras motivações diferentes da virtude. Humildade e amor, continua ele, não são virtudes degradantes, mas provém de uma moção criativa de Deus que elimina as potências naturais e orienta as virtudes para o mundo novo que surge dessa atitude. Por isso, essa é a conclusão, o homem só pode ser humilde na medida em que toma consciência da própria grandeza, que lhe vem das mãos de Deus e que deve um dia ser levado à plenitude. Olha que frase. O homem só pode ser humilde na medida em que toma consciência da própria grandeza. Né? E que tantas vezes, comumente, a humildade fica parecendo apoucamento, falsidade, falta de capacidade, vários movimentos duvidosos, como ele fala, do coração. E ele Uhum. associa aqui a humildade à grandeza. À grandeza. Interessantíssimo, olha. É justamente, né, a questão do, digamos assim, do senso comum, né? Quando Uhum. fala, aquela pessoa é humilde, né? É, Normalmente a imagem de que nós temos de uma pessoa humilde se dá muitas vezes pela sua, digamos assim, dificuldade em relação a alguma coisa, posicionamento, enfim. E trazer que só é humilde aquele que tem consciência da sua própria grandeza é fantástico. é. É uma Não é virada de interessante? chave. É. Olha, o livro ele é feito de reviravoltas, né? Vai fazendo a gente, se a pessoa lê, estuda, medita, né? Eu digo, às vezes quem tem costume de fazer meditação diária, fazer 15 minutos, meia hora, vão ver que Uhum. jamais em meia hora, né, a gente não consegue meditar um texto da meditação inteiro. Sempre é duas, três vezes, porque é denso, é denso. E é bom, né, degustar, e parar e ver como é que isso traz para nós, como é que a gente vê isso, como é que está isso na nossa vida, né? Então, A é muito aplicabilidade interessante. daquilo que se lê, É, né? A é, aplicabilidade daquilo que se medita. com certeza. Com certeza. Vamos para o terceiro texto? Vamos, vamos. Então, o terceiro texto é já lá para o final do livro, no livro do Apocalipse, né? Quando ele, naquela última parte, quando ele fala do livro Uhum. do Apocalipse, então eu escolhi a primeira meditação ali, uma parte dela, quando ele vai falar sobre o livro mesmo do Apocalipse, a introdução ao livro do Apocalipse, na página 705,
né? A meditação começa no 703, mas eu já vou para o Uhum. 705. Vou ler só um parágrafo aqui, porque é uma parte densa, né? Tá. Ele vai falar por que é um livro de consolação. Aqui é interessante porque ele propõe tentar entender o livro do Apocalipse, ele é muito irônico nessa parte, porque, em geral, quando a gente vai explicar o livro do Apocalipse, a gente faz uma explicação, é muito comum isso, é o mais comum, é a explicação que ele chama racional. Ah, o que são o dragão? O dragão é o demônio. Ah, quem é o cordeiro imolado? É Cristo. O que são as sete igrejas? Né? Então a gente vai dando explicações de símbolos, de sinais, ou seja, a gente vai decifrando os sinais e acha que está entendendo o livro. Ele diz, não, mas isso ainda que seja certo, é absolutamente inútil, porque a mensagem do livro não é essa. Né? E aí ele faz uma análise muito interessante. Eu deixo para quem tem o livro para ler. Ele faz uma análise dos sonhos, os sonhos que a gente tem, como é que a gente sonha. E a partir da análise que ele faz dos sonhos, ele tenta entender São João, que aqui tem um fenômeno do êxtase profético, né? Uhum. Ele analisa o êxtase, e em que, então, esses sinais aparentemente sem sentidos, estranhos, eles podem ser veículos de uma mensagem verdadeira, como são os nossos sonhos. Né? Mas é interessantíssimo, certo? Então vamos lá, esse parágrafo, primeiro parágrafo do livro 700, da página 705. Diz o autor: dissemos que o Apocalipse é um livro de consolação. Pois bem, de que modo Deus consola? Vai direto logo. De que modo Deus consola? Certamente, não com palavras como, por exemplo, no fundo, a provação não é tão grave. Porque ela é grave. E é assim que ele mesmo a considera. Deus tão pouco promete uma intervenção espetacular. A história tem seus momentos e seus problemas, que Deus não neutraliza, nem mesmo quando se dirigem contra ele. Mas, acima da caducidade das realidades terrenas, Deus sempre manifesta a imperecível realidade do céu. Acima de todos os poderes opressivos que exercem seu domínio sobre os avatares da história, não se esqueçam, aqui sou eu comentando. Essa é uma frase que se aplica tanto à época em que o Apocalipse foi descrito por São João, a perseguição do Império Romano, e se aplica à época que Guardini está pregando isso aqui, já com o movimento nazista crescendo nas ruas da Alemanha. Mas acima da caducidade das realidades terrenas, Deus sempre manifesta a imperecível realidade do céu. Acima de todos os poderes opressivos que exercem seu domínio sobre os avatares da história, sempre aparece silencioso e à espera, em stand-by, aquele contra quem os ataques são dirigidos. Cristo. E aqui, quem tiver caneta já pode grifar, é uma das frases mais belas desse livro. Sobre Cristo. Certo? As próximas 3 linhas. Ele é o dono da eternidade. Ele vê tudo e pesa tudo, desde o que há de mais íntimo e oculto no coração, até os efeitos mais decisivos que se produzem no curso da história. Era esse trecho que eu queria ler para vocês. A presença de Cristo como Senhor de cada vida, de cada coração, mas também da história. Né? Então, o Guardini não se deixa vencer pelo intimismo, como a relação de Cristo só pessoal e interior de cada um de nós, que é uma realidade e ele enfatiza sempre. Mas ele Uhum. mostra também a dimensão cósmica, redentora e histórica de Cristo, que é importantíssimo. Né? É importantíssimo. Vamos para o último texto, então? Vamos. O último texto é o último mesmo. É o último parágrafo do livro, lá na conclusão, que para mim se torna
mostra o que de fato o Guardini quer de nós e quer para nós com esse livro. Né? Uhum. Vocês sabem que já foi, há pouco tempo, foi aberto o processo de beatificação de Romano Guardini, e eu acho que é uma beatificação que vai chegar a cabo, e com certeza ele intercede por nós, para que dê fruto também esse livro aqui no Brasil, nas paróquias, nas comunidades religiosas, nos grupos de reflexão, de estudo, de doutrina, nas pessoas com suas vocações, né, de vocação celibatária, celibato apostólico, sacerdotal, religiosa, os casados, os jovens, as pessoas idosas. Ou seja, é uma obra, eu não encontro adjetivo. Cada um vai dar o seu adjetivo. Depois vocês me contem. Mas, último parágrafo. Página 798. Vamos terminar com o final. O fenômeno Cristo requer uma conversão não somente da vontade e da ação, porque é muito comum a gente ouvir sobre conversão isso, né? A vontade, nós temos que decidir. Mas também, diz Guardini, uma conversão do pensamento. Essa conversão consiste em não pensar em Cristo a partir de categorias mundanas, mas em aceitá-lo como norma suprema do real e, inclusive, do possível. E em julgar o mundo a partir da sua própria perspectiva. Perspectiva. Ver. Enxergar. Estão notando sempre o leitmotiv, né, da obra. Né? Essa mudança de mentalidade é difícil de entender e, ainda mais, difícil de colocar em prática. Tanto mais difícil quanto mais clara é a oposição que, com o passar do tempo, o mundo exerce contra ela. E quanto mais tolo parece ser todo aquele que se decide por Cristo. Mas, quanto mais o pensamento se esforçar para realizar essa conversão, mais claramente a autêntica realidade de Cristo será percebida. E a essa luz, toda a realidade se tornará clara e se verá transportada para a esperança na nova criação. Assim termina o livro. E aí, Luan, o que você acha? Olha, como o senhor disse, é difícil encontrar um adjetivo. Difícil descrever. Eu não li o livro, que nem eu comentei com o senhor, eu comecei a lê-lo, né, na semana passada, então ainda falta muito para conseguir absorver todo o conteúdo desse livro, inclusive das próprias partes que eu li, né? Realmente é necessário uma meditação, né? Refletir naquilo que se lê, porque, Você sabe, de fato, pode não, falar. pode falar, depois eu só comento, é uma coisa assim. Porque, de fato, quando a gente pega, que nem o senhor fez agora, um único parágrafo, olha o tanto de reflexões que a gente consegue tirar. Ou É. seja, olha a riqueza do que está escrito aqui, né? Do que foi, num primeiro momento, pregado pelo Guardini e depois trazido à escrita, né? É muito Uhum. rico. Em uma única frase, a gente consegue provavelmente meditar e levar para a oração assim por bastante tempo, né? Então, a riqueza de um conteúdo e de um conteúdo profundo, não superficial, um conteúdo profundo. Então, de fato, não é assim, eu preciso muito, muito ler cada vez mais e ler com mais atenção esse livro para conseguir absorver esse conteúdo, né? E não é um conteúdo que seja difícil, não é nem essa questão, Uhum. é justamente a magnanimidade daquilo que foi escrito, né? Fantástico, fantástico. Não, é espetacular. E a gente, quando lê, por exemplo, vou dar só dois exemplos aqui, lê tanto textos Uhum. do Papa Bento XVI como do Papa Francisco, né? Tem umas frases, uns parágrafos assim, é Guardini, tá aqui, é um pensamento de Guardini, ou seja, você vê como
influencia nas raízes do pensamento de uma pessoa, o modo de enxergar, né? Por exemplo, Uhum. quem já leu a obra, os 3 volumes, né, o Jesus de Nazaré, de Bento XVI, sim, Fora diferentemente de curva. Guardini, claro que o Papa Bento XVI impostou a obra também de uma carga de estudos exegéticos também. Mas é notório, vários temas ali são iluminados pela teologia de Romano Guardini. Muito interessante. Só para dar um exemplo. Uhum. Realmente é isso, né? É a riqueza do conteúdo ali exposto. Placimário, até de uma forma assim pessoal, a leitura que o senhor fez e as reflexões que o senhor trouxe são excelentes. São excelentes. E provavelmente são um modo de ler e um modo de meditar que num primeiro momento eu não conseguiria ter também, não conseguiria chegar a isso. Então talvez valha aqui uma pergunta, até pela experiência do senhor, o seu conhecimento, e acho que com isso a gente pode também encerrar. Sim. Qual seria talvez a melhor forma ou ou as melhores formas de ler e conseguir absorver o conteúdo desse livro? Que, de novo, não é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo profundo, né? Uhum. O que o senhor pode dar de dicas para nós? Olha, antes de tudo, é um conselho que eu dou para todo livro, né? Eu sou, mas isso é uma coisa pessoal minha, né? Como professor, como consultor também, eu sou um, um crítico visceral a qualquer coisa que se assemelhe à leitura dinâmica, leitura rápida, veloz, né? Eu sou adepto da piada do Woody Allen, né? Que fala que fez um curso, né, de leitura dinâmica e leu Guerra e Paz. É quando lhe perguntaram para ele o que é que ele tinha assimilado de Guerra e Paz com leitura dinâmica, ele disse assim: se passa na Rússia. Ah, Então, então, a verdadeira leitura, e principalmente como obras assim profundas, teológicas e também de meditação, eu digo que o modo de ler ele tem que ter 3 características: calmo, devagar, devagar. Não tem por que ter pressa. Ah, eu tenho que ler 10 páginas por dia. Para quê? Para quem? Para mostrar para alguém que você leu? É uma alimentação. É como alimentação. Ele tem que ter uma nutrição espiritual. Certo? Então, calmo, devagar e meditativo. Aqui teria muita coisa a falar, mas já estamos avançados em horário. Quais são as leituras possíveis desse livro? Eu acho que 3 tipos. Primeiro, a leitura completa. Uma pessoa que diz, não, eu vou agora ler. Pode fazer como leitura de estudo, pode ser um livro de leitura espiritual. Eu vou começar agora, vai ser o meu livro de leitura espiritual. E quando nos ensina o que é leitura espiritual, o Luan, deve saber bem, muitos que me escutam, muitas vezes o diretor espiritual, a pessoa que nos orienta, vai dizer assim: olha, e o livro de leitura espiritual, você tem uma parte do trecho que te tocou mais, que você acha que é algo que você tem que sim, voltar, você pode levar esse texto para a sua meditação, para a sua oração. Esse é o tipo de livro que vai acontecer isso. Vai fazer leitura espiritual, esse parágrafo ou esse capítulo eu tenho que parar com ele diante de Jesus para conversar. Aqui é tema de conversa, é tema de meditação. Então, a primeira coisa é isso, é fazer uma leitura completa, né, com calma, eu digo, para ler de verdade. Porque senão, eu tenho que ler. A pessoa me perguntou uma vez, mas quantos livros o senhor leu ano passado? Eu não sei, nunca me preocupei com isso. Quantidade de livros? Eu tenho que prestar contas a quem? Não sei. Né? E tem que ver para que nós lemos e como digerimos nossas leituras. Então, interessante. depois tem jeito também de fazer uma leitura fragmentada. É uma leitura que eu vou no índice e vejo. É uma parte da vida de Jesus que eu quero ver, um título que eu achei interessante. Então, pode também se fazer assim.
às vezes, dentro do texto, ele remete, diz, como nós já falamos e tal, mas a sequência, ela não é assim, se eu não ler do início ao fim, eu não vou entender o livro. Não, não tem nada a ver. Por exemplo, a pessoa pode pegar a última parte, eu quero entender mais o livro do Apocalipse, a última parte, e começar a lê-la, sem problema. Então, tem esse segundo tipo, que é a leitura fragmentada, eu chamaria. Uhum. Uhum. E depois uma leitura que eu gosto muito, e quem sabe um dia o meu sonho é fazer um livro sobre isso, né? Um livro, um guia simples, de uma leitura litúrgica desse texto. Então, dividir o texto dos capítulos da obra O Senhor de acordo com o tempo litúrgico. Então, no tempo do Advento, seria bom ler essas páginas. No tempo do Natal, essas páginas. Na primeira parte do tempo comum, essa parte. Na Quaresma, essa parte. Na Páscoa, essa parte. É totalmente possível, porque se o ano litúrgico é o ano dos mistérios do Senhor, nada mais possível. E ainda mais, a leitura litúrgica é voltar à origem do livro do Senhor, que ele nasceu de pregações na celebração litúrgica da Santa Missa. Verdade, verdade. Né? Então, esse é o terceiro tipo de leitura. E a outra coisa que eu digo é que não poucas pessoas, qualquer um de nós, tem que ter consciência que esse livro, ele não substitui a Bíblia. Ele é uma ajuda. E o próprio Guardini fala isso. Eu vou ler aqui para vocês só uma frase, está na página 288. Eu tive a curiosidade, o Evangelho de domingo foi sobre o discurso do Pão da Vida, o final do discurso do Pão da Vida, e eu fui ler justamente, fazer um pouco a meditação minha, pessoal, com a reflexão que ele faz. E aí na página 288, ele fala, ele dá uma parada na reflexão e faz um alerta, né? Uhum. Agora, antes de seguir adiante, o leitor deveria pegar a Bíblia e ler esse capítulo inteiro, para perceber a força indomável com a qual Jesus apresenta o seu anúncio e a indizível solidão que o acompanha. E aproveita a ocasião para repetir o que já disse antes, que essas meditações não pretendem senão conduzir o leitor à própria Sagrada Escritura. A imagem de Jesus aqui oferecida não é completa em nenhum sentido. Muita coisa fica por dizer, e quem quiser conhecer a totalidade da mensagem deverá buscá-la no próprio texto. Texto. Né? E aí ele termina dizendo, no mais, essa figura sacrossanta, ele fala como que o fruto da meditação, né? Figura sacrossanta de Cristo, adquire nova vida cada vez que alguém se debruça sobre o texto sagrado com o coração aberto. Toma e lê a Escritura. Uma frase aqui que remonta a Santo Agostinho, né? E quem está assistindo aí, aguenta, nós estamos terminando, porque eu tenho uma surpresa para o final aqui de Santo Agostinho. Toma e lê a Escritura. E na medida em que o Pai o permitir, encontrarás o Filho, esse rosto do Senhor, que se volta especialmente para ti, ninguém o pode descrever. Só tu podes contemplá-lo. E não deves permitir que ninguém te prive disso, pois o fato de te encontrares pessoalmente com o Senhor é a maior graça que podes receber. Então, a Bíblia tem que estar acompanhando. E tem partes do livro que talvez você não vai entender, porque também falta em nós um certo conhecimento mais profundo da doutrina. Então, é o momento em que você vai parar uma parte do Senhor e vai pegar o catecismo da Igreja Católica, ou se achar o catecismo muito, muito difícil, tem o livro A Fé Explicada, e aprofundar, né? Aprofundar. Porque precisa também. A gente vai descobrindo as nossas lacunas lendo, né? Lendo aqui, lendo ali. Né? Por exemplo, naquele capítulo que a gente falou da humildade de Deus, tem uma frase só uma frase, que diz assim, com todo respeito, ele diz, devemos dizer que para Deus deve ser uma misteriosa alegria o fato de encontrar-se no coração de Jesus de Nazaré. Parece uma frase como? Uma alegria para Deus no coração de Jesus, mas Jesus não é Deus? Como é isso? Então, está precisando aprofundar um pouco o que é o mistério da encarnação, o que é a união hipostática, quais são as dimensões humanas da vida de Cristo, as dimensões divinas,
né? Então, às vezes, para entender bem uma frase, precisa aprofundar um pouco mais na nossa doutrina. Então, também, a leitura e a reflexão do livro do Senhor nos ajuda a aprofundar a nossa fé, né? E é isso. Então, seriam essas dicas de leitura que eu daria. Maravilha. Nossa, são dicas essenciais, eu diria. Não só para esse, como o senhor disse, mas acho que Uhum, para qualquer livro, né? Qualquer tipo de leitura. sim, com certeza. Pastor, você comentou de Santo Agostinho, do Toma e Lê, é uma É, referência a ele, e comentou que ia deixar para o final algo relacionado a exato. Santo Não, Agostinho. porque hoje é dia de Santa Mônica e amanhã é dia de Santo Agostinho. Hoje é dia da mãe, amanhã é dia do filho. E é Aham. o santo, o autor cristão que mais influenciou Guardini. Guardini tem um livro sobre a conversão de Santo Agostinho, né? E a gente nota uma influência grande de Santo Agostinho. Depois, é o autor também que mais influenciou o Papa Bento XVI, que é um discípulo de Guardini. E Uhum. não posso dizer que deixar de dizer que é o autor também que mais influenciou a minha vida de cristão, católico e também minha vida de teólogo e filósofo. Então, como amanhã é o dia de Santo Agostinho, eu queria ler para vocês aqui rapidamente o trecho mais belo que eu considero das Confissões de Santo Agostinho, onde ele conta que toda conversão é chegar tarde, porque Deus nos ama primeiro. E é interessante que aí ele mostra a força da graça de Deus, da beleza de Deus, que atua em cada um dos sentidos do ser humano, dos cinco sentidos. Mas aí são os cinco sentidos, a visão, a audição, o tato, Uhum. interpretados espiritualmente com o toque de Deus, a ação de Deus. Eu vou ler aqui, é um trecho pequeno Sim, por favor. e muito conhecido. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. E aí te procurava e lançava-me nada belo ante a beleza que tu criaste. Estavas comigo e eu não contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam se não existissem em ti. Chamaste, clamaste e rompeste minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e afugentaste minha cegueira. Exalaste perfume e respirei. Agora anelo por ti, provei-te e tenho fome e sede. Tocaste-me e ardi por tua paz. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Engane por nós. Muito bom. Olha, incrível. Incrível, Placimário. Tanto essa quanto a anterior, quanto a primeira live que fizemos também, do Padre Chaim Balmes, do Uhum. Critério. Excepcionais, excepcionais. Eu espero profundamente que o pessoal possa ter aproveitado tanto quanto eu Bom, espero aproveitei sim. aqui com o senhor. E, novamente, acho que não me cansarei de dizer isso. Muito obrigado, Placimário. De Ah, uma verdade. grande alegria, Luan. Muito Obrigado por... obrigado. E isso é um pouco da minha contribuição também para agradecer o grande serviço que vocês fazem para nós aqui no Brasil, publicando obras deste teor e que ajudam, colaboram e contribuem no crescimento da fé e do apostolado da Igreja Católica aqui no Brasil de forma assim insubstituível, né? De forma Olha, insubstituível. olha, muito bom ouvir isso, muito bom. E, de novo, muito obrigado, viu, Placimário? Obrigado mesmo De por nada, é um ter prazer. transmitido para nós tanto conhecimento, assim, né? Tanta reflexão pessoal e dá para perceber o amor que o senhor tem por isso. Então, muito obrigado, viu? Agradeço também ao pessoal Prazer. que nos acompanhou aí, não só nessa, nas lives anteriores. Essa live vai ficar salva no perfil da Cultor. O professor Placimário também, acho que está colocando no YouTube, né? Para Coloco é uma. Uhum. aqueles que quiserem assistir também no YouTube. E são lives que o professor Placimário, aqui um conteúdo que ele trouxe para nós,
que acredito que seja necessário sempre revermos, né? Assistirmos de novo, tomarmos nota, porque realmente é enriquecedor. Então, professor, novamente, muito obrigado. Obrigado ao pessoal Obrigado, que obrigado. É um acompanhou a prazer, uma gente grande aqui. alegria. E vamos marcar outras lives, porque Será um prazer, será uma é alegria. transformante. Muito obrigado, de verdade. Maravilha. Então, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Uma pessoal que boa nos noite a todos. acompanha. Muito obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.